Eu quero recomendar fortemente você fazer a anotação dessa mensagem. Ela é uma mensagem disruptiva. É uma mensagem que vai trazer certos rompimentos na nossa vida. E recomendo fortemente que você faça suas anotações. Gênesis capítulo 26, a partir do verso número 12, a Bíblia diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes. Quantas vezes? 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Alguém pode dizer amém? Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Diga comigo, invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram a fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e também cavou mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Jesus. Ok, como eu disse, essa é uma mensagem disruptiva, uma mensagem que vai quebrar algumas coisas em nossa vida. E a primeira coisa que eu quero ministrar para vocês aqui é que você está vendo na prática uma expressão que Jesus utilizou acerca do reino. Ele disse que quando a boa semente cai num bom solo, e aí a Bíblia diz que este bom solo é aquele coração receptivo que ouve a palavra e a entende. E a Bíblia diz que aquele que entende a palavra, que recebe a palavra, ele gera uma colheita 100 vezes para um. Alguém pode dizer aleluia? E aqui nós estamos vendo na vida de Isaque isso. A Bíblia declara que Isaque plantou uma lavoura. Para que ele pudesse ter uma colheita, ele fez um plantio. Então você já aprendeu que todas as coisas que você deseja em sua vida, elas partirão da sua semeadura. Você tem que aprender a trabalhar com sementes e acreditar no poder da semente. A vida que você quer levar, seja em qualquer aspecto da sua vida, você tem que plantar sementes. Você quer um casamento de sucesso? Plante boas sementes no seu casamento. Você quer ter uma empresa de sucesso? Plante boas sementes na sua empresa. Você quer ser um homem de conhecimento, de sabedoria? Plante conhecimento aqui. Você precisa plantar aquilo que você deseja colher. Então não é possível você reivindicar uma colheita de uma semente que você nunca plantou. Não espere ter um casamento bem sucedido se você não plantou semente para esse casamento. Não espere ter uma empresa bem sucedida se você não plantou semente para que essa empresa seja bem sucedida. Mas a melhor coisa que você pode fazer hoje é plantar dentro de você essa palavra, a palavra dessa noite na sua vida. E pela fé, essa semente vai gerar 100 para 1. Amém? Para cada uma semente plantada, 100 novas sementes. Isso é uma multiplicação. Fica comigo, isso não é crescimento. É multiplicação. Mais uma vez, isso não é crescimento. É multiplicação. Então a Bíblia diz que isso aconteceu com Isaque.
A Bíblia diz que ele semeou, ele fez a parte dele, ele plantou sementes, e a Bíblia diz então que Deus abençoou sua lavoura para que ele tivesse esse nível de colheita. É isso que nós devemos fazer, plantar sementes e crer no poder de Deus para abençoar a nossa colheita. Amém? Agora, vejam bem, não é minha mensagem hoje aqui, mas só esse trechinho daria uma outra mensagem. Quem sabe eu retorno mais para frente a esse verso aqui. A Bíblia diz assim, verso 13, que Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Alguém pode dizer aleluia? Aqui, nós poderíamos muito bem, buscando a expressão usada no original, a ideia mais ou menos assim, é uma ideia, não estou dizendo que são as palavras ali, é a ideia da construção em hebraico, a ideia é como se fosse assim, então Isaac se tornou rico, Isaac se tornou um homem muito rico, Isaac se tornou riquíssimo. Vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. A Bíblia está dizendo, a ideia aqui da construção no texto hebraico é que Isaac se tornou um homem rico. Isaac se tornou um homem rico, Isaac se tornou um homem muito rico, e Isaac se tornou um homem riquíssimo. Significa que não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Isaac saiu de alguém que não era rico para um homem rico para um homem muito rico, um homem muito rico para um homem riquíssimo. Alguém pode dizer aleluia? E volto a falar que a minha ênfase não é no dinheiro, é exatamente em um homem produtivo. Toda vez que você pensar em riqueza, não foque no dinheiro. O dinheiro, não sei se você vai entender o que eu quero dizer. O dinheiro é uma parte da riqueza. Ele não é toda a riqueza. Então, a ideia de você ser uma pessoa rica é você ser uma pessoa produtiva. Ser uma pessoa o quê? E ele era produtivo, sim ou não? E foi à toa que Deus o abençoou? Não. Nesse sentido aqui, Deus só pôde abençoar a colheita dele, porque ele plantou primeiro o quê? Nunca peça a Deus para chover em uma área que você não plantou sementes. Deus não desperdiça a sua chuva. A chuva só cai na terra onde há sementes. Posso ouvir glória a Deus? Ok. Então, como eu disse, só esse trecho aqui já daria uma mensagem. Quem sabe mais para frente a gente fala sobre isso, porque eu tenho a alegria de ser o pastor desta casa logo desde o início, e a gente vem fazendo uma construção nesta igreja de um tipo de mentalidade. Uma igreja que ama a palavra e que não está nem aí para que as outras pessoas pensam da gente, daquilo que a gente crê na palavra. Amém? Então, ainda que o mundo prega um monte de bobagem e é contra a palavra, nós cremos que a palavra é essa e ponto final. Mas também aquilo que a Bíblia diz que é nosso, que nós podemos reivindicar, nós também cremos e não estamos nem aí para quem diz que nós não podemos ter. Amém? Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar a Deus e reconhecer o poder da palavra. E a Bíblia está dizendo que Deus transformou Isaac em um homem riquíssimo. E você percebe aqui que essa ideia maligna de que riqueza é um mal, é um pecado, não existe na Bíblia. Está claro isso? Diga amém. Ok. Mas voltando ao texto aqui, o texto diz então que, percebam que, como era um outro tempo, a Bíblia não diz que Isaac tinha imóveis, determinados carros, modelos de carros, que ele tinha determinados números de ações compradas na Bolsa de Valores. A Bíblia fala da riqueza da época. A Bíblia diz que como ele se tornou um homem rico, ele adquiriu o que era riqueza para a época. Faz sentido ou não? Como nós faríamos hoje, nos tornando cada dia mais próximos, adquirimos coisas dentro do poder que Deus está nos levando, de influência. Alguém está dizendo amém? É isso também? Porque eu quero passar para outro ponto, mas eu não consigo. Nós santificamos coisas erradas e demonizamos coisas certas. Irmãos, o que devemos
reconhecer como pecado e não aceitar de forma nenhuma, nem na nossa vida, nem nas pessoas que nos cercam, é algo chamado avareza. A avareza é o apego às coisas materiais, principalmente ao próprio dinheiro. Quando você se torna avarento, o dinheiro se torna o seu Deus. Ele rege sua vida. Faz sentido isso ou não? E a avareza pode ser lida como idolatria. Quando você é um avarento, você se tornou um idólatra. Tá claro? Ok. Agora, onde é que as pessoas... Então, às vezes as pessoas pegam a avareza e fazem isso com a gula. Os crentes não acham que gula é pecado, mas gula é pecado. Os crentes não acham que preguiça é pecado, mas preguiça é pecado. Nós só achamos que pecados são pecados sexuais. Só achamos... A maioria dos crentes são... Tanto que tem crente, irmãos... Eu ouço alguns podcasts, eu fico dando risada que alguns até se nomeiam, não sei se de fato são, se nomeiam até pastores. Eu digo, meu Deus, que tipo de pastor é esse? Que prejuízo ser uma ovelha de um cara desse. Tem pastores que vão para podcast e dizem assim, vocês sabem, né, irmãos, que aquele pecado que a Bíblia fala lá, do fruto que Eva comeu, era sexo. Eu digo, meu Deus, você vê que o cara acha que o único pecado que existe é o pecado sexual. Meu irmão, não foi isso que aconteceu, vocês sabem disso. Mas na mente de muitos crentes, os pecados são sexuais. Então, a gula não é pecado, a preguiça não é pecado e a avareza não é pecado. Agora, o que alguns crentes fazem? Quando vem uma pessoa com bens, dizem assim, isso aí é pecado. É do diabo. Porque essa pessoa, ela está... como é que eu poderia dizer, adquirindo coisas nessa terra e a Bíblia diz que essas coisas não vão permanecer. Vejam bem, depende do que você está adquirindo. Se você está adquirindo coisas para você guardar, você está aquilo que Jesus disse. Para quem você deixará tudo o que você está guardando? Porque há pessoas que querem fazer só acúmulo, diga comigo, acúmulo. E a ideia de você acumular coisas não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica sempre é de multiplicar coisas. Então, quando você começa a adquirir coisas com um propósito, com uma finalidade, então aquilo é abençoado por Deus. E normalmente, as coisas que você adquire devem ser adquiridas ou trazidas para a sua vida para ampliar o seu grau de influência. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ok. Ampliar a sua influência. E foi o que aconteceu. Isaac se tornou um homem influente. Ele começou a adquirir gados, que era a riqueza da época. Faz sentido ou não? Ele começou a adquirir gados e ele imediatamente se tornou um homem influente. Logo, temos outra situação aqui. Se você não quer receber pedras, então nunca plante uma árvore. Porque a gente desde criança lembra que todo pé que tem fruta lá, as pessoas jogam pedra para derrubar o fruto. Sim ou não? Ninguém joga pedra em árvores que só tem folhas. Só jogam pedras em árvores que tem o quê? Frutos. Isaac era um homem de frutos, um homem de resultado. Ele começou a adquirir bois, começou a adquirir gado, começou a adquirir rebanhos e se tornou um homem influente. E a influência dele, obviamente, vem acompanhada da fama. Acompanhada de quê? Da fama. Então a fama dele correu. E as pessoas que moravam lá, que eram os filisteus, invejaram Isaac. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia fala sobre a inveja e diz que a inveja é mais mortal do que a ira. Eu não acreditava na inveja até eu atravessar uma fase da minha vida em que eu fui vítima da inveja. Escute, o invejoso ou a invejosa, ela não só se ressente pelo que você tem. O invejoso, ele é a pessoa que ele não quer que você tenha o que você tem. Vou repetir. O invejoso, por isso que a Bíblia diz que a inveja é mais mortal do que a ira. Que às vezes a pessoa está irada com você, mas não necessariamente ela quer que você perca as coisas que você tem. Se ela só pudesse, ela dava um murro na sua cara.
Vocês entendem isso ou não? Mas o invejoso ou a invejosa, ela não quer apenas simplesmente com as suas bênçãos. O invejoso, ele queria estar no meu lugar. Não, ele não quer simplesmente ter o que você tem. Simplesmente. Não basta. Para o invejoso, para a invejosa, ele não quer que você o quê? Tenha. E a prova está aqui. A Bíblia diz que quando os filisteus souberam da fama de Isaac, da influência que ele alcançou, a Bíblia diz, eles tiveram inveja. Percebam, Isaac não fez nada contra os filisteus. Então significa que você não é invejado porque você fez algo com alguém. A única coisa que você fez foi deixar sua luz brilhar. E nós tememos deixar nossa luz brilhar. Às vezes a gente teme e diz assim, meu Deus, mas se eu alcançar esse grau de influência, se eu alcançar esse padrão de alcance, o que as pessoas vão pensar de mim, vão dizer de mim? E aí recuamos. E quando recuamos, nós não permitimos que Deus faça tudo o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E é o texto que eu preguei para vocês sobre Caleb. Eu quero ser o velhinho igual a Caleb, com 85 anos e dizer, eu ainda posso. E eu quero ainda conquistar a minha montanha. Ouçam, ele não queria o lugar rasteiro, ele queria o lugar elevado. Você nunca vai ficar velho enquanto você tiver sonhos e propósitos na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Alguém pode dizer aleluia? Oh, glória. Amém? Então diga assim comigo, Isaac não fez nada. Não fez nada. Apenas brilhou. Fez o que ele tinha que fazer. Se tornou uma pessoa produtiva. Aí a Bíblia diz então que os filisteus invejaram a vida de Isaac. Ok. Em sequência, vamos lá. 3 coisas acontecem aqui no texto. Em sequência. Que a gente percebe que é uma ação humana, mas que você percebe que existe uma influência maligna. Faz sentido ou não? Então, existem coisas que acontecem na nossa vida que quem está fazendo conosco aquilo é uma pessoa. Mas quem está por trás não é uma pessoa física, é uma ação maligna. Vocês entenderam isso ou não? E daqui a pouco vocês vão entender mais. Mas vamos lá. A primeira coisa aqui que você pode perceber no texto é que a Bíblia diz que os filisteus enterraram todos os poços de Isaac. Os poços que os servos do pai dele, Abraão, haviam abertos, os filisteus, eles mesmos, tiveram. Repare, gente, olha como inveja é uma desgrama. Sim ou não? O cara, às vezes, não arregaça a manga para ir plantar semente para ter a sua colheita, mas dá o trabalho de pegar a terra para jogar no seu poço. Eu quero que você pense nisso um pouco. A pessoa não se esforça para plantar a sua semente, né? Para pagar o seu preço. Porque, irmãos, todo mundo quer o seu pedestal, mas ninguém quer o seu treinamento. As pessoas querem a sua coroa, mas ninguém quer os seus espinhos. Faz sentido ou não? Então, algumas pessoas chegaram em determinados lugares, mas elas pagaram preços. Fizeram entregas, fizeram renúncia. E tem pessoas que não estão dispostas a renunciar a nada, mas quer o resultado. Sem deixar nada. Irmãos, pode ter certeza, somente lidando com Deus, eu não conheço ninguém que Deus elevou que não teve que entregar algo para ele. Faz sentido para você ou não? Tem que haver renúncia. Você vai pagar algum preço. Vamos voltar até a vida daqui do patriarca. A Bíblia diz que os poços foram cavados pelos servos de Abraão. Quem foi Abraão? O homem que largou tudo. Sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Sai do seu país para uma terra que eu ainda... Lá na frente, depois, ele tem que abrir mão de quê? Do filho dele. Faz sentido para você ou não? Mas vamos lá. Irmãos, a pessoa tem um trabalho de abrir poços e o camarada, por inveja, enterra
joga a terra nos poços. Agora, qual era o objetivo de enterrar os poços, ou soterrar os poços de Isaac? Repare, os caras não quiseram nem fazer uso dos poços. Eu quero que vocês pensem nisso. Você vê o coração. Por isso que eu digo, nós vemos aqui pessoas agindo, sim ou não? Mas a intenção não é humana, é maligna. Porque, como eu disse, o mesmo trabalho que eles teriam para enterrar poços, eles poderiam ter plantado para tentar ter a colheita de Isaac, sim ou não? E o mesmo trabalho que eles tiveram para ir lá encontrar, cada poço que Abraão, os servos de Abraão abriram, eles podiam fazer uso desses poços. É tipo aquilo assim. Gente, eu não posso fugir de quem eu sou. Então, como vocês sabem, eu sou um cinéfilo. Então, eu sou apaixonado por cinema. E eu não posso esquecer do livro do Alexandre Dumas, o criador da saga dos mosqueteiros, do D'Artagnan. Como diz os franceses, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ele escreveu também O Conde de Monte Cristo, que tem um filme com o Henry Cavill, que mostra exatamente o amigo invejoso dele. O amigo dele era rico, tinha títulos de nobreza, ele era um cara comum, mas ele tinha uma mulher que era apaixonada por ele. E tudo que o cara odiava na vida é dizer, eu tenho tudo, mas a única coisa que eu quero é você que tem. Então, se eu não posso ter, você também não terá. Foi a linguagem dele. E eu lembro de uma cena do filme que eu acho engraçada, que tem uma hora que o padre diz assim para ele, eu vou te ajudar a você fugir daqui da prisão, e juntos nós vamos encontrar o tesouro. Aí ele diz assim, e como é que você está pensando em fazer isso assim? Simples, com essa colher. Eu quero saber para pensar se ele vai cavar com uma colher, quanto tempo vai levar isso? Tempo da gente cavar isso com uma colher? Ele fez, para mim você vai ficar preso aqui o resto da vida, você tentou todo o tempo do mundo para cavar com a colher. Aí quando chega no final, o padre está para morrer, o padre mostra para ele então o tesouro. Aí ele diz assim, padre, eu achei que o senhor não sabia onde estava o tesouro. Ele fez, eu sou padre, não sou um santo. Eu recomendo você assistir esse filme, se vocês não assistiram, muito bom. O Conde de Monte Cristo. Mas o que eu quero falar é exatamente isso. O mesmo trabalho, mas eles não fazem uso, eles enterram os poços. Agora, por favor, qual era a intenção maligna? Preste bem atenção. Não estou perdido, não estou sabendo o que eu estou falando. Qual era a intenção maligna? Aqui homens estão fazendo, mas qual a intenção maligna? Ao enterrar os poços de Isaac. Era fazer Isaac desistir do que ele estava fazendo. Era fazer ele abandonar o que ele estava fazendo. Ele estava prosperando em Gerar, que era essa terra, onde viviam os filisteus. E eles enterraram os poços, soterraram os poços para que ele desistisse de continuar a trabalhar naquele lugar. Vocês entendem? Então, eu quero que você abra a sua mente. Eu quero que você abra a sua mente hoje. Qualquer coisa que venha na sua vida para fazer você desistir, essa coisa não veio de Deus. Vou repetir. Qualquer coisa que venha à sua vida para te fazer desistir, essa coisa não veio de Deus. Amém? Não veio. Não veio. Não veio. Tudo que o inimigo queria é que Isaac deixasse de ser esse Isaac. Alguém está ouvindo ou não? Que Isaac, esse Isaac que foi alguém que começou em um nível, foi a outro nível e já estava agora no nível bem maior. A influência de Isaac foi crescendo e Isaac era um homem com uma aliança com Deus. A influência dele crescer era um problema. Sim ou não? A influência de um homem de Deus crescer é um problema? Sim ou não? Eu quero que vocês pensem nisso. Às vezes eu vou pregar essas coisas assim, e eu tenho, não é que, eu tenho esse receio, vamos dizer assim.
de que às vezes vocês tratem as mensagens que eu prego para vocês como vocês trataram, talvez a vida toda, outras mensagens. Que essas mensagens, elas são teóricas e elas não são. Eu me recuso a pregar mensagens teóricas, que não têm um poder prático. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver, vamos dizer, um exemplo. Digamos que um Novo Testamento, tipo aqueles que os Gideões internacionais entregam. Vamos dizer que um Novo Testamento daquele custa, produto final, R$10. Produto final. Ele já todo acabado, prensado, tal, impresso, R$10. Se você só tem R$100, quantos Novos Testamentos você pode entregar? Quantos? 10. Então, do ponto de vista que você sabe o poder que o Novo Testamento tem, você pode, no bom sentido, alcançar até 10 pessoas com R$100, sim ou não? Mas se ao invés de você ter R$100, você tiver R$1.000, quantos você pode comprar? Quantos? Já alcança mais pessoas? Ok. Agora imagine se... vamos continuar a fazer a matemática. Se você se torna uma pessoa... Ao invés de uma pessoa de R$100, de R$1.000, uma pessoa de R$100.000, uma pessoa de R$1 milhão. É isso que eu quero te falar sobre influência. Vocês entendem? Sim ou não o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando do poder prático disso. Ele, sendo um homem de aliança com Deus e sendo agora um homem rico, a influência dele podia alcançar outras pessoas. Faz sentido para você ou não? Então, ainda que existia uma ação humana, existia por trás um poder maligno. Para quê? Para dizer, nós temos que barrar esse cara. Deu para entender ou não? Usando a ideia que eu lhe dei agora, imagine, assim, e se esse homem começar agora a entregar 10 Novos Testamentos para os filisteus? E se esse homem começar agora a entregar 100 Novos Testamentos para os filisteus? E se esse homem começar a ter o poder de entregar 1000 Novos Testamentos? E se um dia esse cara tiver o poder de entregar 1 milhão, ou poder entregar um Novo Testamento para todo habitante da região que ele atua? Faz sentido para você ou não? Irmãos, um dia eu chorei, porque eu vi um homem que, até onde eu conheço ele, acompanho ele, ele ainda não serve a Deus. Mas este homem, que é um homem influente no mundo inteiro, esse homem estava reunindo pessoas, mas estava partindo dele, a maior fonte era ele próprio, e ele estava com uma campanha não para alimentar comunidades, nem para alimentar cidades. Ele tinha uma campanha para alimentar uma nação inteira. Tamanho era o poder, não só da riqueza dele, mas principalmente ele estava usando mais do que a riqueza, ele estava usando aí para atrair outras pessoas que investissem para que uma nação inteira comesse. Eu disse, meu Deus, o impacto disso. Vocês entendem isso ou não? Diga comigo. O diabo estava por trás disso tudo. Tudo, irmão. Tenho certeza. Tudo que o diabo queria que Isaac o quê? Desistisse. Isso. E parasse o que ele estava o quê? Fazendo. Que a Bíblia diz, não somente ele se tornou um homem rico, a Bíblia diz, ele se tornou um homem influente. Ok. Aí, fora que, irmãos, enquanto eu estou ministrando aqui, vocês entendem, né? Se eu fosse de uma igreja pentecostal, eu dizia assim, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está abrindo o rolo. Irmãos, enquanto eu vou pregando aqui, algumas coisas vão vindo ao meu ouvido. Escute. O inimigo que está por trás disso aqui tudo que ele queria é que Isaac o quê? Desistisse. Parasse o que ele estava o quê? Fazendo. Mas escute, pode ter certeza que a primeira coisa que o diabo queria que Isaac desistisse era de continuar tendo essas experiências com Deus. Porque qualquer um aqui vai dizer quão maravilhoso é quando você vê Deus agindo na sua vida e você sabe que você alcançou aquilo que alcançou, fez aquilo que você fez, porque Deus era com você. Isaac estava tendo essa experiência. Vocês entendem? Se ele desiste, se ele para, ele não só... É que a gente fica só pensando na parte humana.
Ele não era só uma empresa que para de produzir. Ele não é só uma empresa que demite os funcionários. Não! Ele, ao interromper, ele para o fluxo de Deus na vida dele. Está fazendo sentido para você ou não? Então quem estava por trás disso tudo? O diabo. Porque diga assim comigo, o diabo é inimigo do propósito de Deus. Segunda coisa que a gente vê aqui no texto, irmão, vocês estão me acompanhando ou não? Né? Então, tudo que eu ministrei até agora aqui, desse ponto, está no verso 15. Por isso os filisteus estavam com inveja, né? Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac. Eles fecharam com terra. Podiam ter usado os poços, podiam ter tido o mesmo trabalho para enterrar os poços, produzir, mas preferiram, por inveja, enterrar poços. Segunda coisa que a gente vê no texto aqui, que também é uma ação humana. Não são demônios, são pessoas, mas por trás existe uma influência maligna. Segunda coisa que acontece aqui, verso de número 16. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Repare que ele usou agora uma outra linguagem. Ele usou a palavra o quê? Poder. Isaque se tornou um homem rico. Isaque se tornou um homem influente. E agora ele era um homem o quê? Tudo que o inimigo não quer é que um crente seja poderoso, irmão. Faz sentido ou não? Porque o crente verdadeiro, ele não vai usar o poder para matar pessoas. Ele vai usar o poder para levantar pessoas. Não é o que Jesus fazia? Jesus não usava o poder para abater pessoas. Pois, irmãos, os verdadeiros líderes não usam sua autoridade para escravizar pessoas. Pelo contrário, ele usa a autoridade que Deus deu a ele para libertar pessoas. Para tornar pessoas livres. Não foi isso que Deus usou Moisés? Ele era um verdadeiro líder. Não perfeito, não há líderes perfeitos no reino de Deus. A começar de mim, a começar da pastora. Nós não somos perfeitos, mas verdadeiros líderes não usam sua autoridade para aprisionar pessoas, mas para torná-las livres. E agora eu quero que você saiba, Abimeleque não era qualquer pessoa, era o rei. Então escute, na cabeça dele ele estava dizendo, se esse homem continua indo do jeito que ele vai, ele é mais poderoso do que o rei. Porque o rei não tem Deus, e ele tem. Alguém está ouvindo ou não? Você entende que avançou um nível? Agora é o rei, Abimeleque é o rei. O rei diz, vá para outro lugar. Você já está se tornando mais poderoso. Ele está falando do povo, ele está falando era dele, ele era o rei. Lembra-se como Herodes morria de medo da influência de Jesus? De João Batista? Lembra-se disso ou não? Todos os Herodes da história temiam que homens se tornassem mais influentes do que eles. Herodes Antipas, sim ou não? Mas escute. Então, quem é que está tentando paralisar esse poder? Quem está tentando paralisar esse poder? O diabo. Quem? O diabo. Está usando pessoas. Então, a segunda coisa que eu vejo aqui no texto, que acontece, é que eles querem que Isaac desista. Então, enterrar os poços dele. E a segunda coisa é que Isaac vá para longe. Vá para onde? Para longe. Aonde ele estava prosperando era aqui? Sim ou não? Onde ele estava prosperando era aqui? Mas ele estava mandando eles para o quê? Para um outro lugar. Não foi isso que o diabo tentou com Jesus? Fazer Jesus sair o quê? Do lugar. Tudo que o diabo quer é que você saia do seu lugar, irmão. Vocês estão ouvindo ou não? Né? Que você saia do centro. Sim ou não? Sabe como é que eu e você devemos viver? Você já viu aqueles prédios que tem um heliporto? Normalmente você vê a pintura como se fosse de um H, né, bem gigante, e um círculo em volta. E você vê que quando o helicóptero vai pousar, ele pousa exatamente naquelas linhas do H. Ele centraliza, não é isso? Ok. Pronto. Ali deve ser a nossa vida. Não importa o que está acontecendo à esquerda, à direita, o que estão falando, eu e você permanecemos no centro da vontade de Deus. Permanecemos fazendo o que Deus quer. Amém? Mas estão tentando, estão entulhando os poços, estão jogando terra. E agora o próprio rei diz, vai embora. Não, mas eu não obedeço palavras de homens, eu obedeço a palavra de Deus. Deus não me mandou. Alguém pode dizer aleluia?
Mas essa era outra coisa. Aqui é uma ação humana, mas por trás estava um poder maligno para tirar Isaac do lugar. Diga comigo, tirar Isaac do lugar. Primeiro era para fazer ele desistir, o outro era para tirar ele o quê? Do lugar. Não era ali que ele estava prosperando, sim ou não? Aonde estava a lavoura dele? Era ali em Gerar? Só que o rei disse, não, o negócio já está mais poderoso que a gente. Estou gostando disso não. Estou gostando não. As pessoas ouvem mais você do que eu. Porque o verdadeiro poder, irmão, não existe um poder maior do que o poder da influência. Uma vez eu ouvi uma ideia apenas, viu, irmãos? Ele perguntou assim, quem é mais poderoso? O Martin Luther King ou o Arnold Schwarzenegger? Aí o cara disse, o Arnold Schwarzenegger foi Mr. Universo por muitos anos. Só que o Arnold Schwarzenegger, com toda a sua força, ele poderia levantar um homem com sua mão esquerda e outra com sua mão direita. Mas Luther King, com a sua oratória, movia milhares e até milhões de pessoas. Faz sentido para você ou não? Isaac era esse homem, que agora tinha o poder da influência. E o rei disse, você está se tornando muito poderoso. Sai daqui. Está fazendo sentido para você? Ok. Agora, olha o que o texto diz. Que ainda que Isaac ele parte, a Bíblia diz, eu quero mostrar esse detalhe para vocês, depois eu vou entender um pouco mais. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar. Ou seja, ele vai para um outro local, mas ele não sai da terra. Faz sentido ou não? Ele não sai da terra, ele continua em Gerar, o lugar onde ele prosperou. Está claro até aqui, sim ou não? A Bíblia diz, então Isaac partiu de onde ele estava, mas se estabeleceu no vale de Gerar. Ali ele armou suas tendas. Lembra-se? Eles viviam em tendas, se deslocaram relativamente fácil. Desmontou as tendas e foi. Mas ali foi o lugar onde Deus o prosperou. Ele mudou de posição ali, de um ponto a outro, mas ele não saiu daquela terra. Está claro até aí? Diga amém. Ok. Aí a Bíblia diz, reabriu os poços que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles, por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Irmãos, aqui nós vemos, os filisteus enterram os poços de Isaac. Aí a Bíblia diz, o rei manda Isaac para um outro lugar. E agora os pastores de Gerar dizem, nós vamos entrar agora em conflito. Vamos entrar agora em peleja. Porque essa água é nossa. Alguém está entendendo isso, sim ou não? Eles dizem, essa água é o quê? É nossa. Irmãos, a Bíblia diz que quem havia cavado o poço eram os servos de Isaac. Quem encontrou a água corrente foram os servos de Isaac. Mas eles estavam dizendo, a água é o quê? É nossa. O que significa que se você não entender exatamente quem você é, o diabo vai tentar reivindicar coisas na sua vida como sendo dele. Vou repetir. Se você não tiver compreensão no mundo espiritual, quem é você, que você é um filho e uma filha de Deus, o inimigo vai reivindicar coisas na sua vida. Como sendo o quê? Dele. Como sendo dele. Achar que ele pode se apoderar, mas ele não pode, não pertence a ele. Alguém pode dizer, glória a Deus? Você vai declarar hoje, a minha mente não pertence ao diabo. Logo, se a minha mente não pertence ao diabo, a minha vida não pertence a ele. O meu destino não pertence a ele. A minha casa, os meus filhos, o meu emprego, meus negócios, o meu dinheiro não pertence ao maligno. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas o que foi que aqueles homens disseram? Nós vamos agora entrar em conflito. Você está cavando poços, está encontrando água. Esta água é o quê? Nossa. Vocês entendem isso ou não?
Mas quem é o Deus de toda a terra? Quem é o Senhor de toda a terra? Quem é o... Irmãos, eu citei para vocês Salmo 50. Deus disse, eu não estou criticando vocês por me trazerem ofertas de carneiros, de animais, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os animais das montanhas são meus, os milhares de animais da montanha me pertencem. Se um dia eu tivesse fome, eu não pediria nada a vocês, porque tudo que existe neste mundo é meu, diz o Senhor. Então não entregue ao diabo aquilo que não pertence a ele. Eu já contei essa história aqui para vocês, até num tom meio de, como é que eu poderia dizer assim, engraçado e tudo, mas é verdade, irmãos. Quando eu falei para vocês que eu tinha uma camisa do Homem-Aranha, a irmã disse assim para mim, essa camisa é do diabo, senão se o diabo quiser, ele compra no shopping lá para ele, essa aqui é minha. As pessoas querem pegar as coisas e dar tudo para o diabo. Querem entregar tudo para o diabo, irmãos. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os seres e tudo que neles habita. Esta terra é do meu Pai, diga isso. Essa terra não pertence ao diabo. Eu não tenho culpa se Adão pode aplaudir Jesus. Eu não tenho culpa se Adão entregou uma procuração para o diabo. Eu quero saber que Jesus foi lá e tomou tudo de volta. E depois que ele tomou tudo de volta, ele disse, é da minha igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus se assentou dos lugares celestiais e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o entregou, a Bíblia diz, à sua igreja. E a Bíblia diz, e para o bem da igreja. E quando eu falo igreja, meu irmão, não é o prédio, não é o templo, não. E se alguém está ouvindo essa mensagem, não me interprete errado. Eu não estou falando de uma denominação, não estou falando desse prédio. Eu estou falando dos salvos em Jesus de qualquer época, de qualquer era. Os que já foram, os que estão sendo e que ainda serão salvos. Essa terra foi tomada por Jesus de volta e disse, eu estou entregando tudo a vocês. Façam o que Adão não fez. Governem, dominem. Tenham regência, estabeleçam nela o reino. Ok, pode dizer aleluia? Irmãos, a gente não gosta de falar as coisas claras, mas é verdade. Se é reino, então você não pode estar sendo comandado. Se é reino, você tem que estar no comando. Amém? Agora, eles disseram, esta água é nossa. Esta água é o quê? Esta água é nossa. Olha o que a Bíblia diz. Vejam bem. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Isaac chamou de Sitna. Isaac abandonou o poço, cavou em outro mais adiante. Repara que não importava onde Isaac cavava. Porque nunca é onde você está. É com quem você está. Ok, para dizer aleluia, daqui a pouco eu mostro para você. Diga comigo, nunca é onde estou, é com quem eu estou. O povo brigava pela água, tá bom, vou cavar 20 metros para frente, dava água. Vou cavar 30 metros para frente, dava água. Vou cavar 50 metros para frente, vou cavar 100 metros para frente. Não importa, esse cara faz. Onde esse cara cavar vai dar água aí, pode ter certeza, dava água melhor do que a primeira. Tanto que a Bíblia diz, eles acharam que foi uma corrente de água que jorrava. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, então ele mandou cavar mais adiante. Desta vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, que significa espaçoso. Porque ele disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos em outro lugar, não, nesta terra. O que quer dizer que quando o diabo tentar apertar as coisas para você, Deus vai abrir uma porta de escape e vai te levar para um lugar espaçoso. É o que a Bíblia diz, o Senhor firmou os meus pés em uma rocha e me levou a um lugar espaçoso, diz a palavra. Alguém pode dizer glória a Deus? O diabo está tentando apertar Isaac. Enterrou os poços, soterrou os poços, jogou terra nos poços, mandou o rei ameaçá-lo e dizer, você é mais poderoso que a gente, vai embora. E finalmente começou a disputar a água, dizendo, esta água é nossa. Mas a questão toda é que Isaac não desistiu. Isaac não saiu do lugar onde era o lugar da sua prosperidade, o lugar onde Deus estava prosperando. E a Bíblia diz que Isaac
não teve a sua bênção retida por causa de pessoas. Onde ele cavava, água brotava. Pessoas não podem reter a bênção na sua vida. Pessoas não... Irmãos, a única pessoa que pode reter a sua bênção é você mesmo. Se você desistir. Se você o quê? Se você sair da posição. E se você aceitar que o diabo é dono daquilo mesmo. Se você entregar para o diabo, dizer realmente é seu. E começar a entregar suas coisas para ele. Ou você vai dizer, epa, peraí. Isso não lhe pertence. Então tire suas mãos sujas disso, porque não pertence a você. Isso foi conquistado por Jesus. Gosto da apóstola Valnice Milhomes, quando ela diz que quando a Bíblia declara assim, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão, está dizendo que Jesus pode entregar a terra por dois motivos. Primeiro, por direito de criação, ele criou tudo. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por direito de criação, tudo é de Jesus. E segundo, por direito de redenção, porque ele tomou tudo de volta, a terra é de Jesus. E ele entrega a quem ele quer, e ele está entregando para nós, se nós sabemos quem somos. Posso ouvir glória a Deus? Eu disse a vocês que essa mensagem era uma mensagem disruptiva. Era uma mensagem libertadora. Você está recebendo ela? Diga amém. Ainda que eram pessoas agindo, havia um inimigo por trás. Para fazer Isaac desistir, para fazer Isaac sair da posição, e para fazer Isaac entregar a bênção que era dele. A propriedade que era dele. Alguém está ouvindo ou não? Tudo que o diabo quer é que você venda a sua primogenitura. Não foi o que aconteceu com Esaú? A Bíblia diz que quando Esaú tentou recuperar a primogenitura, nem com lágrimas ele recuperou. Diga assim comigo, eu não posso negociar as coisas que estão em minha vida. Irmãos, eu já disse a vocês que a maioria dos meus heróis hoje, graças a Deus, não morreram de overdose. Os meus heróis são alguns senhorzinhos, a maioria deles com mais de 80 anos de idade. E eu tive o privilégio de ouvir um homem que foi apelidado de Doutor Crescimento. E este senhor de mais de 80 anos de idade, ele teve a oportunidade de conhecer a Margaret Thatcher. E ele disse, quando eu a conheci, ela me ensinou um dos grandes segredos da minha vida. E que segredo era esse? Ele disse, as pessoas lutam muito para conquistar coisas, mas elas esquecem de defender aquilo que ela já conquistou. Para um país continuar sendo aquele país que ele é, ele, antes de tentar alcançar novos ares, novos lugares, ele precisa conservar aquilo que ele já tem. Ela chamava isso de manter as defesas. Alguém pode dizer aleluia? Aí ele fez uma aplicação que eu quero aplicar hoje para você também. Antes de você tentar realizar coisas novas na sua vida, conserve a sua saúde. Mantenha o que você já tem. Porque se você perder a sua saúde, empresas, negócios, aquisições não adiantarão nada. Você precisa conservar o que você já tem. Alguém pode dizer aleluia? Agora, qual é o grande segredo dessa mensagem? Bem, o grande segredo dessa mensagem está aqui em dois momentos. Quantos querem receber? Quantos querem receber? Ok. Está vendo como é bom vir dia de quarta-feira? Eu não sei porque a igreja não está vindo dia de quarta-feira como deveria. Irmãos, olha o tipo de riqueza que você está recebendo hoje aqui na parte de Deus. Deixa eu te mostrar. Eu vou ler dois textos com vocês. Aqui. Vai comigo em... Vamos voltar primeiro para uns versos antes. Gênesis capítulo 26, verso de número 1. Vai lá comigo. Aqui é a grande razão dessa mensagem. Ok. A Bíblia diz, uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão,
Como aconteceu em Abraão, essa região de Gerar, houve uma grande fome. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde havia Abimeleque, rei dos filhos seus. Lembra? Abimeleque era o rei. Ok. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu... Lembra-se que todas as vezes que essa região passava fome, para onde os hebreus pensavam em ir? Para o país mais rico, a nação mais poderosa, o império da época, o Egito. Está fazendo sentido ou não? Só que a palavra de Deus foi, não é que não vai ter fome na terra, vai ter fome. Deus não disse que não teria, mas ele disse, o centro da minha vontade para você é, fique em Gerar, não desça ao Egito. Alguém está ouvindo isso? Agora você entende alguns detalhes do texto. Isaac não queria sair dali, porque a ordem de Deus era para ele. Você só pode se mover se Deus te der uma nova ordem. Mas enquanto a nova ordem não vem, você fica exatamente onde Deus lhe mandou. Eu quero te lembrar, a Bíblia declara o seguinte, Deus chamou o profeta e disse, haverá fome sobre a terra, porque não vai chover sobre a terra. Eu já ordenei a corvos que te sustente, e você vai beber do riacho. Ok, o profeta foi, e começou a beber água do Querite. Sim ou não? O pequeno córrego, o riacho que tinha ali. E os corvos vinham e traziam carne, e ele se alimentava. Sim ou não? Só que a Bíblia diz, com o passar do tempo, a seca foi se intensificando, porque não chovia. Então até o Querite secou. Mas a Bíblia diz que o profeta permaneceu ali. Até que a Bíblia diz assim, então veio novamente a palavra do Senhor. E disse, agora você vai a Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Ele só foi a viúva quando ele recebeu uma outra ordem. Você deve permanecer na primeira ordem que você recebeu de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Isaac? Permanecer. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Agora vocês entendem por que os caras ficavam malucos? No meio da seca, vamos dizer, da fome, Isaac ficou rico, muito rico, riquíssimo. Onde Isaac cavava, dava água. Porque não importava onde ele estava, importava com quem ele estava. A Bíblia diz, vocês estão me acompanhando ou não? Vamos lá, vamos continuar. Verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, o Senhor apareceu a Isaac. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida, alguém quer? Ah, meu Deus, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e eu o abençoarei. Não importa se o inimigo não quer, eu o abençoarei. Não importa se todo mundo é contra, eu o abençoarei, isso que importa. Não importa onde você está, é com quem você está. E mesmo que você esteja numa terra como estrangeiro, se você estiver numa terra de seca, uma terra de fome, não quer dizer que você vai passar sequidão ou fome, porque eu estou com você. Não fique tentando mudar de país, achando que uma mudança de geografia altera a sua vida. O que altera a sua vida é você ouvir Deus. Nunca é onde você está, é com quem você está. Você vai prosperar onde Deus plantou você. Alguém pode dizer aleluia? Com isso eu confirmo que darei todas estas terras a vocês e a seus descendentes. O povo estava brigando pela água de dentro da terra. E a promessa de Deus é toda a terra de vocês e dos seus descendentes. Vocês entendem como o inimigo é enganoso? O inimigo está dizendo, essa água é minha. Meu irmão, não era água, era de Isaac. Toda a terra ali em cima era de Isaac. Que Deus disse, eu dei essa promessa solenemente a Abraão, seu pai. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, tudo que o inimigo queria é que Isaac saísse de quê? Dessa palavra. Porque entende, por que Isaac, rico, muito rico, riquíssimo? Porque ele obedeceu o quê? A palavra. Todo o segredo de Isaac é ter obedecido o quê? A palavra. Toda a prosperidade dele veio por obedecer o quê? O Senhor apareceu para Isaac e falou com ele. Alguém pode dizer aleluia? E Isaac obedeceu. Vocês entendem agora porque Isaac resistiu e não saiu? Vocês entendem isso ou não? Vocês entendem porque ele resistiu? Ele desistiu. Ele foi embora.
Ele entregou tudo de mão de bandeja para os filisteus. Não pode ficar com a água, pode ficar com tudo. Eles disseram isso. Não. A água não é minha, não. A terra é minha, Deus me prometeu. Alguém pode dizer glória a Jesus? Quantos estão recebendo essa palavra hoje aqui? Essa palavra está sendo abençoadora para você. Amém. Quantos vão ruminar essa palavra? Vão deixar ela cozinhar dentro de você. Alguém pode dizer glória a Deus? Vocês entendem porque o inimigo atacou tanto Isaac? Vocês entendem isso ou não? Você agora entende porque o inimigo às vezes ele ataca? Porque ele está sabendo de coisas que às vezes você não está sabendo. Ou ele está se tocando mais do que você está se tocando. Ele está se tocando que você está se tornando mais próspero, mais influente e mais poderoso. Alguém pode dizer glória a Deus? Ah, pastor, eu não estou vendo isso não. E quem diz que você precisa ver, você precisa crer. Jesus disse, se creres, aí sim verás a glória de Deus. Para você ver, você primeiro precisa o quê? Mas o inimigo está no mundo espiritual, então ele está vendo coisas que você não está vendo, está te tentando lhe apertar, oprimir você. Por isso a Bíblia diz, Isaac disse, Reobote, Deus está me dando agora um espaço largo para eu prosperar nessa terra. Amém? Ok. A cereja em cima do chantilinho agora. Vai comigo em Gênesis, capítulo 24. Eu acho que vai ter crente mudando de vida hoje aqui. Você não ouviu? Vai ter crente mudando de vida hoje aqui. Porque eu creio no poder da palavra, irmão. E eu creio no poder do Espírito Santo que está aqui essa noite. Como? Olha esse texto, irmãos. Se esse texto não estava grifado na minha Bíblia nova, mas eu a grifei, marquei aqui. Gênesis capítulo 24, verso número 61, para ficar mais claro. A ênfase não está no 61, não, mas vamos ler do 61 para você entender o contexto. E aqui nós encerramos e oramos juntos. A Bíblia diz assim, então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Este homem, vocês sabem, é o servo de Abraão. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Ok. Eles saíram da casa de Labão e estavam indo para a casa de Abraão. Pode continuar. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-Lai-Roi. Ok. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo, ele fazia algo. O que ele fazia? Levantou os olhos e viu que os camelos se aproximavam. Ou seja, quando Rebeca encontrou Isaac, Isaac era um homem de meditação. Isaac era um homem de oração. Isaac era um homem com Deus. Você só encontrará uma boa esposa se você encontrar primeiro Deus. Porque a Bíblia diz, fazendo em riqueza a semelhança dos pais, mas uma mulher prudente vem do Senhor. Quem pode dizer aleluia? Deus dá boas esposas. Ainda bem que eu tenho uma melhor delas. Amém? Queridos, olha o que a Bíblia diz. Eu poderia já só pregar sobre isso aqui também, mas vou deixar para mais para frente. Mas existem, só rapidamente, talvez até mais, mas nas minhas pesquisas eu encontrei 3 palavras em hebraico para a meditação. E cada uma delas traz uma riqueza diferente sobre a meditação. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Isaac, enquanto andava pelo campo, era como se ele estivesse ministrando a si mesmo, falando. Alguém está ouvindo ou não? Estava ruminando as coisas. Faz sentido para você ou não? Pronto. Aqui nesse versículo é o segredo de tudo que você viu lá na frente. Por que Deus pôde aparecer para Isaac e falar com ele? Porque Isaac comparecia à presença de Deus. Você está correndo atrás de coisas que não são o número 1 na sua vida. Gaste tempo com o seu Deus.
e deixe Deus te mostrar o segredo da sua vida. De onde virá toda a sua prosperidade? De onde virá toda a sua riqueza? De onde virá toda a sua influência? E de onde virá todo o seu poder? Deixe Ele lhe mostrar isso. Como? Gaste tempo meditando. Irmãos, existe uma palavra na atualidade que fala sobre a atenção plena, que é o foco total, o máximo de concentração. Essa é a geração da distração. Você já acorda de manhã e pega o celular. O celular é uma distração. A nossa mente nessa geração está sendo treinada para distração. Nossa mente voa, vagueia, passeia. Irmãos, a meditação é o oposto disso. Quem medita está concentrado numa coisa só. Amém? Irmão, você escute. Você nunca ouvirá a voz de Deus no ruído. Nunca ouvirá a voz de Deus no barulho. Você só ouve a voz de Deus quando você silencia todas as vozes, inclusive a sua. Meditar isso. Quando ele silenciou todas as vozes, ele estava concentrado numa coisa só. Porque Isaac é esse tipo de homem, houve um momento na vida dele que Deus aparece para ele e o preserva, entendeu? Se ele vai para o Egito, ele não ia prosperar. A vida dele ia se acabar toda, que ele estava fora da vontade. Deus preserva ele e diz, na cabeça humana, o melhor lugar é o Egito. Mas você não pensa com a sua cabeça de homem. Pense com a minha. Não desça ao Egito, não. Fica aqui e eu vou te abençoar. Ele creu e ficou. Amém? Diga comigo, o que importa não é onde estou, é com quem eu estou. Mais uma vez, não importa onde estou, é com quem eu estou. E agora que você está com ele, deixe ele guiar você. Deixa ele falar com você. Agora, depois que ele falar, obedeça, permaneça, fique, resista. Não é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Agora, o diabo não se sujeite a ele, não. Resista a ele. E aí, então, ele fugirá de vós. A Deus você se sujeita. Ao diabo você o quê? Isaac resistiu. Não é que Gerar é o meu lugar da prosperidade? Deus disse, fique em Gerar. Então é em Gerar que eu vou ficar. Amém? Fazendo até uma redundância, em Gerar é que você vai gerar. Amém?